Olá pessoal, a paz, aqui é o apóstolo Eduardo Machado. Quero compartilhar hoje com você um tema muito interessante, que é muito discutido aqui na internet e discutido no meio evangélico, um assunto que se chama batismo no Espírito Santo. Não posso adentrar o assunto batismo no Espírito Santo sem antes explicar algumas diferenças do porquê que algumas pessoas não creem no batismo no Espírito Santo e outras creem no batismo no Espírito Santo. Alguns que não creem no batismo no Espírito Santo, quando uso essa expressão, me refiro ao fato de alguns não acreditarem como creem os pentecostais. Para um bom grupo de evangélicos, há a fé de que o batismo no Espírito Santo é apenas a entrada do Espírito Santo na vida da pessoa no ato da conversão, onde ela é imergida, mergulhada no Espírito Santo. Já os pentecostais acreditam que o batismo no Espírito Santo é uma bênção posterior à entrada do Espírito Santo na vida da pessoa. Após esse fato da entrada do Espírito Santo na vida da pessoa, os pentecostais acreditam que há uma outra bênção a mais, que seria o enchimento do Espírito Santo, que quando ele é pela primeira vez, a isto se chama batismo no Espírito Santo. Um pouquinho mais adiante eu vou explicar sobre o porquê de chamar batismo no Espírito Santo. Antes de mais nada, você precisa entender por que alguns não consideram que o pentecostal está certo, não acreditando que há mais batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, por uma razão simples. Alguns são chamados cessacionistas. Eles não acreditam que o movimento ou o agir do Espírito Santo tenha como resultado, hoje em dia, algumas coisas tais como um grupo acredita que não há mais necessidade de curas miraculosas. É um grupo que acredita nisso. Não são todos os cessacionistas que acreditam nisso. Outro grupo de cessacionistas acredita que Deus continua curando, entretanto não há mais necessidade das manifestações das línguas e, por conseguinte, não há necessidade mais do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, porque acreditam os cessacionistas de que isso foi mandado para os apóstolos, os crentes iniciais, a igreja primitiva, com o propósito de simplesmente capacitá-los para a disseminação do evangelho. Para contraditar esse fato, você precisa ser pentecostal. E o fato todo do que eu vou apresentar a você aqui, levando em consideração que eu não sou cessacionista. Eu sou continuista, acredito que o Espírito Santo continua se manifestando hoje, tal qual na igreja primitiva, com pequenas diferenças por causa do tempo que vivemos, mas o Espírito Santo é o mesmo ainda, como Jesus Cristo é o mesmo. O problema de acreditar que as manifestações do Espírito Santo cessaram é eu me tornar como alguém parecido com uma corrente cristã que acredita que o Papa, ele é o vigário de Cristo e que, portanto, sua palavra, sua fala está igual ou além da Bíblia. Quando alguém se torna cessacionista, ele pressupõe que aquilo que ele acredita é mais ou igual à Bíblia. E em nenhum lugar da Bíblia você encontrará qualquer referência ao fato de que os sinais e os prodígios cessaram. Muito pelo contrário, Jesus disse que os sinais e os prodígios seguiriam, não somente aos apóstolos, mas todos aqueles que crescem nele. Ainda hoje Deus continua operando sinais e maravilhas. Em alguns casos, ele precisa de que a pessoa seja cheia do Espírito Santo para que ele possa manifestar o seu poder. Por outro lado, existe uma grande confusão causada por aqueles que creem no batismo no Espírito Santo. A primeira delas tem acontecido hoje em dia. As pessoas banalizaram o batismo no Espírito Santo. Então o que a gente vê? Pessoas fingindo falar línguas estranhas,
dizendo que fala línguas estranhas, manifestando coisas arrepiantes, coisas que nos deixam estarrecidos quando são cheios do Espírito Santo, pressupondo que, sendo cheios do Espírito Santo, nós podemos nos manifestar como uns doidos. Por outro lado, algumas pessoas cheias do Espírito Santo, supostamente cheias do Espírito Santo, logo começam a manifestar tremenda carnalidade que faz com que aqueles que viram ele ser cheio do Espírito Santo acreditarem que era ou mentira o que estava acontecendo com ele, ou desacreditarem na manifestação, hoje em dia, do Espírito Santo. O problema todo, hoje em dia, não se refere àquilo que Deus pode fazer, mas à maneira como nós nos comportamos em relação àquilo que Deus tem feito. Nós estamos desvirtuando frequentemente o propósito de Deus, procurando agregar a vontade de Deus à nossa vontade. Então, antes de mais nada, você precisa compreender que se o indivíduo é cessacionista, não é à toa que ele vai acreditar que o ministério apostólico encerrou com os apóstolos, os 12. Eu, em outro estudo, vou apresentar a você o porquê que os apóstolos não cessaram na igreja primitiva e continua valendo ainda hoje. Mas isso é tema para outro assunto, outro dia, outro vídeo. Mas aqui eu quero falar com você sobre o batismo no Espírito Santo. Então, uma vez que você entendeu que há diferença entre os cessacionistas e os continuistas, você precisa então compreender por que alguns combatem o batismo no Espírito Santo. Os cessacionistas combatem o batismo no Espírito Santo baseados na suposição deles, na teologia deles e nas manifestações equivocadas que acontecem hoje em dia de muita gente. Como eu disse agorinha mesmo, muita gente finge ser batizada no Espírito Santo, ou muita gente que foi batizada no Espírito Santo cai de novo em descrédito por causa do seu comportamento leviano, pecador e o seu afastamento da casa de Deus. É importante entender você que o batismo no Espírito Santo, ele é uma manifestação legítima do Espírito Santo, mas ele não é o selo da salvação, ele é para os salvos. Ele é algo que é dado àqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador e recebem o Espírito Santo. Você não pode ser cheio de uma coisa que você ainda não tem dentro de você. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você é selado com o Espírito Santo, conforme podemos ler em Efésios capítulo 1, versos 12 a 14. Pela fé em Jesus, crendo no Evangelho da Salvação, você então é selado com o Espírito Santo. Isso também nos remete a um outro assunto que nós vamos discutir sobre o fato de crente perder ou não salvação. Também é outro vídeo que eu vou falar a você sobre este assunto. Por outro lado, nós precisamos entender que o batismo no Espírito Santo não é o resultado de o crente ter alcançado um nível espiritual de tal modo de que agora, porque ele alcançou um determinado ponto, o Espírito Santo vem para então complementar o nível que ele já chegou. Não, senhor. O batismo no Espírito Santo não é um complemento da plenitude que um crente já chegou. Ao contrário, o batismo no Espírito Santo é uma capacitação a uma pessoa neófita, alguém que está começando a fé, para levá-lo ao nível de excelência. O batismo no Espírito Santo, portanto, não é a plenitude. O batismo no Espírito Santo é o início para chegar à plenitude. É um instrumento de Deus para capacitar o crente ainda neófito, ainda bebê, para ele chegar a um outro nível. Se você não concorda com o fato de que o batismo no Espírito Santo é dado àqueles que são neófitos, você precisa então reavaliar seu conceito, porque foi exatamente isso que aconteceu com
Cornélio, foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, foi exatamente isso que aconteceu com os 12 crentes de Éfeso, conforme Atos capítulo 19. Então, o batismo do Espírito Santo não é um selo para a salvação, é um enchimento àqueles que são salvos, àqueles que estão começando a vida cristã, para eles chegarem a um nível de excelência. Isso posto, isso explicado, vamos seguir então a um passo mais adiante. Precisamos, antes de mais nada, compreender a promessa de Jesus exposta em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Ali, Jesus, reunido com os discípulos, lhes faz uma promessa que eu quero apresentar a você aqui, lendo o texto da Palavra de Deus, de Atos capítulo 1, do verso número 4 ao 8. E comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando Jesus faz essa afirmação, os discípulos de Jesus, os apóstolos, portanto, interpretam de uma outra maneira aquele derramado Espírito. Pressupõe que com aquele derramado Espírito, eles chegarão a um determinado nível. Então, os que estavam reunidos, que não eram apenas os apóstolos, era mais gente, lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não está falando de que o enchimento do Espírito Santo é, portanto, isso que eles perguntaram. Ele apenas esclarece que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obviamente, os sensacionistas pressupõem que esse texto do versículo 8 é a base para acreditar que o batismo no Espírito Santo não é mais necessário hoje porque o Evangelho já chegou aos confins da terra. Obviamente você sabe muito bem que ainda há muita gente que ainda não foi alcançada pelo Evangelho de Jesus. Para você ter uma ideia, 29% da população mundial ainda não ouviu e possivelmente nunca ouvirá de Jesus. 29% da população mundial. Não é pouca gente. Mas Jesus, no versículo de número 5, nos traz uma afirmação que é categórica. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. De quando Jesus está falando sobre isto? Bom, eu vou demonstrar a você que Jesus está falando da experiência que aconteceu com os discípulos, que se manifestou em Atos capítulo 2, verso 1 em diante. E mais adiante vamos compreender que a própria Escritura, que interpreta a própria Escritura, nos demonstra que assim é. Me acompanhe então. Atos capítulo 2, verso 1 em diante, diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E essa passagem bíblica você conhece muito bem. Você sabe muito bem que veio sobre eles como um vento impetuoso. Não veio um vento impetuoso, veio como de um vento impetuoso. Isso é muito interessante, porque essa referência do vento impetuoso faz referência ao Espírito Santo, de como ele se movia no Velho Testamento. Porque o Espírito Santo, com o seu nome Ruá, ele estava identificado com o movimento do vento de maneira forte, quando se manifestava, portanto, o Espírito Santo. Porque a palavra Ruá, ou a palavra pneuma, Ruá em hebraico, e pneuma
em grego, ambas as palavras quer dizer vento. E no Velho Testamento, o nome, ao que tudo indica, pressupomos, seja uma onomatopeia àquilo que o Espírito Santo fazia. Um nome dado ao movimento do Espírito Santo como de um vento impetuoso. E aqui, de novo, como um vento impetuoso, um ruído como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam todos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. Repito, aqui agora outra coisa. Não eram línguas de fogo, elas pareciam ser de fogo. E repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios, plerol, do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja bem, Senhor, eles não começaram a falar em línguas conforme eles estudaram. Eles não começaram a falar em línguas conforme sua capacidade intelectual. O movimento aqui é sobrenatural. É uma manifestação miraculosa. Eles não tinham estudado, não tinham se preparado na escola, não tinham um dom natural para falar línguas e começaram a falar. Por que eu uso essa expressão? Porque eles, na verdade, começaram a falar idiomas. Porque o texto nos descreve que mais ou menos entre 14 e 15 nações representadas estavam em Jerusalém e eles, ouvindo a fala daqueles que foram cheios do Espírito Santo, entendiam em seus próprios idiomas pátrios. E porque eles sabiam que as pessoas que estavam falando não tinham formação intelectual, não tinham formação para falar aqueles idiomas, eles se perguntaram o que é isso que está acontecendo. Então Pedro, ele vem e explica a eles, dizendo que aquilo é resultado da promessa que Deus fez através de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Até esse tempo, o Espírito Santo, ele era dado como unção somente aos reis, aos profetas e aos sacerdotes. Não era qualquer pessoa que recebia uma manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, por conseguinte, até esse momento, até a vinda de Jesus, o Espírito Santo não permanecia nas pessoas. É a razão disso que Davi ora no Salmo 51, pedindo ao Senhor que não retire dele o seu Espírito Santo. É por isso que nós observamos que o Espírito Santo que ungiu a Saul se retirou dele. É por isso que nós lemos no Velho Testamento que o Espírito Santo que ungiu a Sansão também se retirava dele. No Novo Testamento, a coisa é diferente, porque a promessa de Jesus é que o Espírito Santo viria e estaria com os discípulos de Jesus, estaria com aqueles que creem em Jesus, que o recebem como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo estaria com eles para sempre, e não por um tempo. E agora, Pedro está interpretando que esse derramado Espírito Santo, que é a promessa feita por Joel, está sendo cumprida em seus dias. Pedro está interpretando a própria Bíblia, a Bíblia interpretando a própria Bíblia, a Escritura interpretando a Escritura, como dizia Martinho Lutero. E aqui ele está lembrando que quando Joel falou de que agora o Espírito Santo não seria dado a algumas pessoas, mas sim seria dado a toda classe de gente, ao servo, escravo, ao senhor, ao idoso, aos velhos, às crianças, aos jovens. Indiscriminadamente, o Espírito Santo seria dado a todo aquele que cresce. Não importando sua idade, não importando o seu sexo e nem, portanto, importando sua nação. Isso veremos mais adiante, quando o Espírito Santo é derramado sobre a casa de Cornélio, ele e todos os seus. Por ora, você precisa compreender de modo muito interessante que o derramado Espírito Santo é uma mudança de status quo na vida do povo de Deus. Até Jesus, as pessoas recebiam o Espírito Santo como unção.
Ele não permanecia nelas, não habitava nelas para sempre, não morava nelas. Ele entrava e saía. Nós classificamos, nós chamamos como se fosse unção dada. Repito, apenas os reis, os sacerdotes e os profetas assim recebiam esta unção para atuarem naquele ofício, capacitados pelo poder da unção que estava sobre eles. E por isso que esta unção era dada e era tirada. No Novo Testamento não haverá apenas mais unções. Haverá agora um derramado Espírito e o próprio Deus habitará em nós. No Velho Testamento, o pecado fazia a separação entre as pessoas e Deus não podia habitar nas pessoas. Agora, pelo sangue de Jesus, o pecado é removido, nós nascemos de novo e nascemos pelo poder do Espírito Santo. Guarde essa palavra. Vai ser importante para você mais adiante. Nós nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. E uma vez tendo nascido do Espírito Santo, o Espírito Santo habitará em nós, como disse Jesus, e habitará conosco para sempre. Entretanto, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele falava não só do Espírito Santo, que receberiam aqueles que crescem nele, mas ele fala que as pessoas seriam cheias. A esse enchimento do Espírito Santo, nós vamos descobrir e entender na palavra de Deus de que esse enchimento do Espírito Santo, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus chamam de batismo no Espírito Santo. E aí, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, hein? Dá o seu likezinho aí, ou o seu dislike, como você achar melhor. E não esqueça, inscrevendo-se no canal, você me ajuda a divulgar a palavra de Deus.